Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a economia dos Estados Unidos, o que aconteceu essa semana aí, que já começou na semana anterior, e a gente vai ver aí por que teve tanta volatilidade na Bolsa, inclusive aqui no Brasil. Se isso é perigoso ou não para o futuro aí do nosso país, aí, da nossa recuperação aí como investidor na Bolsa de Valores e como cidadão na própria economia do Brasil, na geração de empregos, no aumento do PIB do Brasil, no aumento da dívida pública. Então a gente vai falar sobre muitas coisas importantes aqui. Já curtam o vídeo, se inscrevam no canal, a gente começa depois da vinheta. Bom, eu acho que todos aqui puderam ver aí nessa última semana que o índice Dow Jones ele acabou subindo muito, depois caindo muito e principalmente aí nas horas das quedas tiveram problema. Eu, inclusive na minha lista de transmissão lá no Telegram eu cheguei a colocar que foi um movimento muito estranho, foi uma das maiores quedas aí, pelo menos dos últimos 2 ou 3 anos. E aí existe um índice lá nos Estados Unidos que ele mede exatamente a volatilidade aí, no caso do S&P 500, que também teve uma volatilidade grande, da mesma forma, teve uma queda muito forte. E a gente consegue ver aqui nessa figura a própria volatilidade ali, no dia que aconteceu, do dia 5 de fevereiro para o dia 6 de fevereiro, a gente vê aqui que teve... A volatilidade triplicou, depois ela ficou aí mais ou menos no dobro que ela estava antes. E quando a gente trata de volatilidade aí, a gente vê como é perigoso você ficar vendido, né? Vendido em gama, short gama, como a gente fala. Porque você, em um dia, você acaba podendo perder todo o valor que você ganhou aí vendendo volatilidade. Mas o que isso interessa pra gente? Quando a gente tem pouca volatilidade no mercado, significa que os preços estão acomodados e que o mercado não está vendo aí os perigos que possam acontecer. Só que eles existem, eles estão ali, só que eles estão escondidos. É o que a gente chama de risco de cauda. E a volatilidade, esse índice VIX, estava no menor nível histórico aí. E aí começaram a aparecer problemas e o índice de volatilidade subiu muito. Quais são aí essas questões que podem impactar a Bolsa dos Estados Unidos e se essas questões podem impactar a Bolsa do Brasil ou não? Eu acho que a primeira questão importante da gente mencionar é a seguinte: vocês devem ter visto, pelo menos no início de janeiro, eu coloquei em relatórios lá na área de membros, está aparecendo aqui embaixo, que o Donald Trump fez uma lei aí que autorizava as empresas a trazerem o dinheiro de lucros que elas estavam deixando no exterior com uma taxa bem camarada, aí, vamos dizer assim, de imposto. Então as empresas poderiam trazer e esperava-se que 1,2 trilhão de dólares entrassem nos Estados Unidos. Dinheiro entrando nos Estados Unidos significa dinheiro saindo do mundo todo, entrando nos Estados Unidos, o que aumenta aí o valor do dólar e reduz o valor das moedas globais. Outro fator importante que a gente precisa entender é exatamente esse dado aqui do payroll dos Estados Unidos, que é exatamente a geração de empregos não agrícolas. Sempre na primeira sexta de cada mês é divulgado aí esse índice do payroll. Aqui está os últimos 5 anos. Vocês veem que nos últimos 5 anos não teve um único mês que não teve geração de vagas nos Estados Unidos, de emprego. Então, realmente a gente vê aí uma queda do desemprego muito grande, já chegou a uma taxa que economistas consideram inclusive pleno emprego, 4,1%, e veio de novo acima da previsão. Por que isso é importante? Quando você tem um desemprego vindo sempre menor, né, vem sempre uma taxa menor. Quando tem muita criação de vaga de empregos, a gente tem aí uma possibilidade de gerar inflação. E o que pode aumentar essa possibilidade de gerar de inflação é que junto desse payroll apareceu lá que
estamos no momento de maior crescimento salarial dos Estados Unidos. Teve um crescimento de 0,3% frente ao mês anterior e 2,9% em relação ao ano anterior. Então a gente vê também um aumento aí do valor salarial, que era algo que estava segurando essa inflação nos Estados Unidos. E por que a inflação é importante? Porque a gente já sabe, vendo esses vídeos de macroeconomia de sábado aqui do canal, que quando a inflação sobe, o remédio para curar a doença, a inflação, é exatamente juros. E aí o Federal Reserve vai precisar aumentar os juros. Fechando tudo isso, a gente ainda tem um novo presidente do Federal Reserve, que provavelmente vai fazer aí a mesma política monetária que a Janet Yellen vinha fazendo, mas como é uma pessoa nova, sempre tem aí uma desconfiança também, que é normal, é natural, por mais que não pareça nos discursos, mas existe sempre uma forma diferente de trabalho, etc. O mercado começou a precificar aí 4 aumentos de juros nos Estados Unidos, ao invés de 3 para esse ano. Então a taxa de juros lá pode chegar em 2,5% ao final do ano. Por quê? Porque existe receio da inflação subir. E por que existe esse receio da inflação subir? E aí a gente precisa explicar um pouco mais da política de quantitative easing, que aconteceu desde 2008 nos Estados Unidos. Quando teve lá a quebra do subprime americano, a gente viu que as bolsas acabaram se recuperando rápido. Se a gente pensar lá na crise de 1929, por exemplo, que o governo não fez nada, as bolsas só foram se recuperar às vezes 20 anos depois, 15 anos depois. Dessa vez não, a gente vê que 5 anos depois as bolsas já estavam batendo os mesmos valores de 2008. O Brasil ficou um pouco atrasado por causa da política econômica, mas mesmo assim agora em 2017 ele chegou naquele patamar lá, mais ou menos agosto, setembro de 2017. Então foi um processo rápido, vamos dizer assim. E aí, por que isso aconteceu? Porque o Banco Central americano e o Banco Central europeu também, eles colocaram muito dinheiro no mercado. E isso pode ser visto nessa foto daqui. Vocês vejam que em 2008 aqui a quantidade de agregado monetário, né, dinheiro que o Banco Central ou emite ou que ele autoriza os bancos a emitirem, você tinha aqui em torno de 700 a 800 bilhões de dólares. Esse número chegou em mais de 4 trilhões aí em 6 anos. Normalmente a taxa de crescimento desse agregado monetário é exatamente a taxa de crescimento da economia. Então você vê aí um aumento muito grande. O governo colocou dinheiro no mercado a juros baixos e só não gerou uma hiperinflação exatamente porque os bancos não emprestaram todo esse dinheiro, por incrível que pareça. A gente vê ali, né, que aumentou o agregado monetário de 800 bilhões para 4 trilhões e a gente vê que a quantidade de empréstimos saltou aqui, ó, de 7 bilhões mais ou menos para coisa aqui perto de 9 bilhões e 200 milhões. Então faltou dinheiro aí que a gente consegue inclusive ver nesse dinheiro em excesso aqui que ficou nos bancos. E isso realmente era muito difícil de se prever, que bancos teriam a oportunidade de emprestar dinheiro para as pessoas, de emprestar dinheiro para as empresas, e mesmo assim eles preferiam deixar parados lá no Banco Central, gerando 0,25% ao ano, que era a taxa naquele momento lá do Federal Reserve. Se você pegar aqui todo o histórico para trás, você vai ver que esse dinheiro em excesso nos Estados Unidos, quer dizer, além do compulsório, ele é zero, sempre. Teve aqui um picozinho em 2002, um outro mínimo aqui em 2007, mas olha só a diferença. Chegou a ter 2 trilhões e 700 bilhões de dólares colocados, deixados no Federal Reserve porque os bancos não queriam emprestar esse excesso de dinheiro. Eles entenderam que isso era um excesso e que causaria sim uma hiperinflação e que não seria bom para eles, talvez um aumento de inadimplência também. Tudo isso aí, o que isso pode afetar a nossa bolsa? Na verdade, a melhor pergunta é a seguinte: se os Estados Unidos tiverem um problema ou se eles subirem os juros, isso obrigatoriamente vai fazer a Bolsa do Brasil cair ou não? E aí é interessante isso, a gente volta lá para o período que a Bolsa mais subiu, de 2003 a 2007, para a gente ver que exatamente nesse período de 2003 a 2007 foi um período que o Federal Reserve
aumentou muito os juros dele. O juro saiu aqui de 1% ou 1,25%, eu não lembro exatamente, e chegou aqui em 5,25%. E ao mesmo tempo a Bolsa Brasileira disparou. E por que isso aconteceu? Porque apenas os juros americanos é uma das variáveis. Aí a gente entra, por exemplo, em outra variável, o risco Brasil. Olha o que aconteceu com o risco Brasil nesse mesmo período de 2003 a 2007, ou até se você quiser pegar da eleição do Lula em 2002 para 2007. Você vê que o risco para você investir no Brasil diminuiu muito. Ele diminuiu aqui de 800 pontos ou até de 2.400 pontos para algo aqui em torno de 200 pontos. Cada 100 pontos desse é 1%. Então quer dizer, os Estados Unidos aumentou lá 4% os juros dele, mas o risco que o americano queria para investir no Brasil diminuiu 6%. Então aí tem uma diferença que foi positiva para o Brasil. Então mesmo com o aumento dos juros americanos, houve aí uma queda do risco do Brasil, houve uma apreciação do real frente ao dólar, o dólar chegou a valer lá R$ 1,50 nessa época, e a Bolsa Brasileira subiu aí no melhor período desse século. Aqui a gente tem mostrando exatamente a questão do dólar, que de 2003 a 2007 ele saiu lá de R$ 3,00 e bateu aqui em R$ 1,50. Depois foi bater de novo em 2011, nesse mesmo patamar. Então o que acontece? Normalmente quando os Estados Unidos sobem os juros, existe uma saída do dinheiro de todos os países do mundo para os Estados Unidos. E com essa saída existe uma apreciação do dólar e existe aí uma venda de ativos. Então as bolsas do mundo todo caem. Só que se o Brasil tiver melhoras estruturais como teve lá de 2003 a 2007, que foi conseguir pagar o FMI, aumentar as reservas internacionais, fazer com que as empresas fossem mais lucrativas, aumentar naquele período pelo menos a produtividade, teve aí um aumento do consumo, um aumento da dívida também, que acabou não sendo bom depois, mas que naquele momento parecia correto, e aí o Brasil acabou conseguindo crescer mesmo com a alta de juros dos Estados Unidos, e os estrangeiros continuaram investindo no Brasil mesmo com saída de dólar lá para o exterior de outros países do mundo. Então se o Brasil conseguir aí fazer reformas estruturais que façam com que o risco do país caia abaixo do risco atual, que está lá 230 pontos, vamos imaginar que o Brasil consiga manter agora riscos abaixo de 150 pontos ou 125 pontos. A taxa de juros dos Estados Unidos vão subir 1%, mas não irá sair dinheiro do Brasil. Tá? Então essa é a minha opinião, mas é claro que depende aí dessas reformas estruturais, e a gente está em ano de eleições e é muito mais difícil a gente prever isso. O recado que eu tinha para passar hoje era esse. O pessoal me pediu aí para eu dar uma geral aí em relação à economia dos Estados Unidos. Como sempre, existe uma incerteza, a gente nunca sabe o que vai acontecer, então o ideal é a gente sempre pegar um cenário, a gente aplicar nesse cenário e a gente usar uma parte do nosso dinheiro fazendo aí uma proteção. E é mais ou menos isso que eu tento fazer lá na área de membros. O endereço está aparecendo aqui embaixo de novo, e até na nossa carteira aqui do YouTube, que eu não faço a proteção com opções, mas eu faço aí deixando dinheiro para oportunidades, que seria uma outra forma aí de proteção. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente tem aí como se proteger nas diversas formas possíveis. Tá? A minha visão pessoal é que o Brasil deve continuar crescendo, nesse ano principalmente. As taxas de juros devem ficar paradas agora em 6,75%, isso é prudente. Tá? Eu talvez nem teria cortado esse 0,25 agora para deixar exatamente aí uma folga em relação ao exterior, mas enfim, já foi cortado, e eu imagino aí que se ficar essa taxa, a gente ainda vai ter uma taxa de juros reais aí que pode garantir aí uma certa folga. Muito obrigado aí a todos, abraços, bom final de semana e bons investimentos. Tchau, tchau.